Sabe, meu irmão, minha irmã, a Bíblia está cheia de histórias, mas existe uma que nos mostra um homem que tinha todo o direito de se vingar. Ele poderia ter acabado com anos de sofrimento com um único movimento da mão. Esse homem era Davi, o futuro rei de Israel, um homem de quem o próprio Deus disse: encontrei um homem segundo o meu coração. Feche os seus olhos e imagine a cena. Davi, jovem, leal, servindo ao rei Saul, com toda a sua alma, ele tocava sua harpa para acalmar o espírito atormentado do rei. Ele arriscava a própria vida nas batalhas por ele. E qual foi a recompensa? Saul, consumido pelo ciúme, começou a caçar-lo como um animal selvagem. Por anos, com um exército inteiro, ele perseguiu pelo deserto um homem que nunca lhe fez mal algum. E isso não é apenas uma injustiça, é uma traição. A traição daquele em quem você confiava, a quem você servia e respeitava. Até que uma noite, no acampamento de Saul, todos dormiam. A guarda, os soldados e o próprio rei. Ao lado da sua cabeça, cravada no chão, estava a sua lança. Um golpe, apenas um golpe, e tudo terminaria. Anos de fuga, de medo, de injustiça, tudo acabaria ali. O guerreiro de Davi sussurrou: Deus o entregou em suas mãos. Deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe. E sabe o que Davi respondeu? Ele disse: não toque nele. Mas o mais importante, e é algo que poucos percebem, não foi por fraqueza ou por medo que Davi se recusou. Medo? Ele estava ali de pé, armado, sobre seu inimigo indefeso. O motivo pelo qual ele se recusou é tão profundo, tão poderoso, que se você o compreender de verdade, nunca mais olhará da mesma forma para as pessoas que te feriram. E eu vou te revelar esse motivo. Mas não agora. Antes precisamos olhar para dentro do nosso próprio coração. No Evangelho de Mateus, há uma frase curta, uma frase que todos já leram, que todos acham que conhecem, mas os grandes mestres da fé, como João Crisóstomo e Basílio Magno, falavam dela como se ali estivesse escondida uma chave. A chave que abre ou fecha a porta para a graça de Deus em sua vida. Nós chegaremos a essa chave no final, porque sem tudo que vou te contar agora, você a lerá como sempre leu. E hoje eu quero que você a ouça como se fosse a primeira vez. Mas agora, eu quero te fazer uma pergunta. E peço que responda com sinceridade, não para mim, mas para Deus. Já aconteceu na sua vida? Alguém em quem você confiava, de verdade, não um estranho, não um colega de trabalho, mas alguém que você deixou entrar no seu coração. Essa pessoa te apunhalou pelas costas? Talvez um amigo que você considerava um irmão, talvez seu marido, sua esposa, talvez um filho, uma filha, ou, quem sabe, uma pessoa de fé, de quem você esperava apoio e recebeu abandono. Quando isso aconteceu, você se lembra do que sentiu? Não é uma simples mágoa. Mágoa é quando alguém é rude com você na fila do pão. Isso é diferente. É como se o chão desaparecesse sob os seus pés, como se o mundo que você conhecia virasse de cabeça para baixo. E dentro de você não sobe apenas raiva. Sobe algo escuro, quente, um desejo de que essa pessoa pague, que ela sinta pelo menos uma parte do que você está sentindo, um grito por justiça. Meu irmão, minha irmã, eu te entendo. Esse sentimento é vivo, é real e ele é humano. Quando somos feridos, queremos nos proteger e a vingança parece ser a melhor defesa, a restauração da ordem. Me machucaram. Eu vou machucar de volta e assim vou me sentir melhor. Parece justo, parece lógico. Só que o Senhor nos diz, não. E Ele não apenas diz, Ele nos adverte. Porque existe uma lei espiritual sobre a qual poucos pensam. Uma lei que funciona com a mesma certeza da lei da gravidade. E quando uma pessoa decide se vingar, ela, sem saber, aciona um mecanismo que não atinge o seu ofensor. Ele atinge a ela mesma, atinge a sua alma, a sua oração, a sua relação com Deus e atinge com tanta força que as consequências podem se arrastar por anos e a pessoa nem entende por que a vida não anda, por que o peito vive pesado, por que a oração parece bater no teto e não passar. Mas antes de explicar como essa lei funciona, quero te contar uma história.
a história de um homem que decidiu se vingar, que tinha todos os motivos para isso. E o que aconteceu com ele depois é uma lição que vale mais do que 1000 sermões. E sabe, se você está assistindo a esta mensagem agora, eu acredito que não é por acaso. O Senhor não faz nada por acaso. Se você está aqui, é porque precisa ouvir isso. Talvez neste exato momento exista alguém na sua vida de quem você guarda uma mágoa profunda. Ou talvez a traição tenha acontecido há muito tempo, mas a dor ainda mora aí dentro. Você pensa que esqueceu, mas basta uma lembrança para o seu coração se apertar. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários uma única palavra: eu ouço. Apenas eu ouço, para que eu saiba que não estou falando ao vazio. E se você escrever, eu saberei que valeu a pena gravar esta mensagem até tarde da noite. Pois bem, voltando a Davi, ele está ali sobre Saul adormecido com a lança na mão. Seu guerreiro insiste: a hora é essa, e Davi pronuncia as palavras que todos que já desejaram vingança deveriam ouvir. Ele diz: o Senhor vive, que o próprio Senhor o castigue. Ou o seu dia chegará e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Mas que o Senhor me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Você está ouvindo? Davi não teve apenas pena de Saul. Ele não foi apenas generoso. Ele disse algo muito mais profundo. Ele disse: existe alguém que decide, e esse alguém não sou eu. Davi entendeu algo que a maioria de nós só entende depois de quebrar a cara. Ele entendeu que a vingança não é restaurar a justiça. A vingança é um roubo. Um roubo a Deus é tomar para si aquilo que pertence somente a Ele. E aqui chegamos àquela lei espiritual. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12. Essas palavras são bonitas, mas o que elas realmente significam? A maioria pensa assim: tudo bem, um dia Deus vai castigar essa pessoa, vou esperar. Mas a essência é completamente diferente. E se você entender isso, sua atitude em relação a cada ofensa vai mudar. A maioria das pessoas ouve a mim pertence à vingança e pensa: ótimo. Deus mesmo vai resolver. Não preciso sujar minhas mãos. Vou só sentar e esperar o castigo. E esse é um erro gigantesco, porque se você entende o mandamento dessa forma, você transforma Deus no seu carrasco particular. Você está dizendo: eu não vou me vingar, mas o Senhor, por favor, haja. Faça-o sofrer por mim. E isso, meu irmão, é a mesma vingança, só que disfarçada com palavras piedosas. Um grande mestre da fé, João Crisóstomo, interpretou essa passagem de forma completamente diferente. Ele disse que quando o Senhor fala a mim, pertence à vingança, Ele não está prometendo a você um espetáculo da punição do seu inimigo. Ele está dizendo: afaste-se, esta não é a sua área. Você não vê o quadro completo. Você não sabe o que se passa na alma dessa pessoa. Você não sabe o caminho que ela ainda tem a percorrer. Talvez essa pessoa, daqui a um ano, caia de joelhos diante de Deus e se transforme. Ou talvez não. Mas quem decide é o Senhor, não você. E aqui, uma verdade inesperada se revela. Quero te contar uma história, não da antiguidade, mas da vida de um homem de fé, que mostra o que acontece quando alguém toma a justiça nas próprias mãos. Lembram que prometi revelar a verdadeira razão de Davi não ter tocado em Saul? Davi disse: que o Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Muitos pensam: bom, Saul era rei, o ungido, por isso não podia ser tocado. Mas pense mais fundo. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel. Ele sabia que Deus havia rejeitado Saul. Ele sabia que o trono seria seu. Então por quê? Porque Davi entendia algo que nós esquecemos. Cada pessoa não é apenas uma pessoa. Cada ser humano diante de você é uma criação de Deus. E quando você levanta a mão contra essa pessoa, mesmo que ela esteja errada, você está levantando a mão contra uma criação de Deus. Você está se colocando no lugar do juiz. E o lugar do juiz já está ocupado. Um monge sábio dos nossos tempos dizia de um jeito simples: quando julgamos alguém, pegamos o martelo do juiz. Mas esse martelo é pesado demais para as nossas mãos. Ele vai cair e nos atingir. Essa era a verdadeira razão. Davi não poupou Saul. Davi poupou a si mesmo. Ele entendeu que se ele batesse
o martelo cairia sobre ele. Ele não estava protegendo Saul, ele estava protegendo a sua própria alma. E agora aquela história que comecei a contar. Nos escritos dos mosteiros há um relato sobre um homem de fé, que foi traído cruelmente por seu sócio nos negócios. O sócio roubou tudo, deixando-o com a família à beira da miséria. E esse homem, com toda a sua fé, decidiu se vingar. Não com violência física. Ele usou a astúcia, os tribunais, as conexões e conseguiu. O ex-sócio perdeu tudo. A justiça havia sido feita, mas então algo estranho começou a acontecer. O homem que se vingou não sentiu alívio. Ele esperava que o coração ficasse mais leve, mas a angústia só piorou. Ele perdeu o sono, a paz. Sua família, antes unida, agora vivia em brigas. Desesperado, ele procurou um velho e sábio homem de oração e perguntou: Meu pai, eu não entendo. Eu consegui justiça. Por que me sinto tão mal? E a resposta do sábio fez as pernas daquele homem tremerem. Ele disse: Você não conquistou a justiça, você conquistou a sua própria vontade, e a vontade de Deus talvez fosse completamente outra. Talvez o Senhor, através dessa provação, quisesse levar o seu ofensor ao arrependimento. E você interferiu, você quebrou o plano de Deus. E agora você carrega o peso não de um, mas de 2 pecados. O da sua vingança e o de ter roubado de outra pessoa a chance de se arrepender. Aquele homem nunca tinha pensado nisso. Ele achava que tinha restaurado a justiça, mas na verdade tinha roubado de Deus o direito de ser juiz. E do seu ofensor, a chance de salvação. Vamos voltar a José do Egito, o filho amado de Jacó. Seus próprios irmãos, consumidos pelo ódio, o venderam como escravo. Não foram estranhos, foram aqueles com quem ele cresceu. Eles planejaram matá-lo, depois mudaram de ideia e o venderam por 20 moedas de prata. E enquanto o irmão gritava do fundo de um poço, eles se sentaram para comer pão. Comeram pão, meu irmão, minha irmã. E para o velho pai disseram que uma fera o havia devorado. Imagine a dimensão dessa traição. E o que acontece com José? Escravidão no Egito. Depois, quando a vida parece melhorar, outra traição. Ele é acusado injustamente e jogado na prisão. Traição após traição. Ele tinha todos os motivos para se tornar um homem amargurado, cheio de ódio contra o mundo e contra Deus. Por que, Senhor? Por que permitiste isso? Passaram-se muitos anos. Anos de prisão, de esquecimento, até que um dia tudo mudou. José interpreta o sonho do faraó e se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. O escravo de ontem agora governa uma nação e então a fome veio sobre a terra. E sabe quem apareceu no Egito em busca de comida? Seus irmãos, os mesmos que o venderam. Lá estavam eles, curvando-se até o chão diante dele, sem reconhecê-lo. Mas ele os reconheceu. O momento da vingança perfeita. Ele tinha todo o poder para fazer o que quisesse. E o que José faz? Ele chora em voz alta e diz: Eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam. Mas agora não fiquem tristes, nem se culpem, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Você consegue ouvir a profundidade disso? Ele não diz eu perdoo vocês. Ele diz algo inacreditável. Não foram vocês, foi Deus. Vocês planejaram o mal. Mas Deus usou o mal de vocês para realizar a salvação. Anos mais tarde ele repete: Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê hoje, salvar a vida de muita gente. Pare por um minuto. Pense no que teria acontecido se José tivesse se vingado. Não haveria salvação, não haveria pão, não haveria o povo de Israel. A traição de seus irmãos, por mais terrível que fosse, tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Não porque a traição seja boa, não. A traição é pecado, mas Deus é tão grande que Ele pode usar até o pior dos pecados para gerar o bem. E esta é a palavra-chave, se aquele que foi traído não tomar a justiça em suas próprias mãos. É aqui que a maioria de nós não pensa. Quando você é traído, você está diante de uma escolha. Não entre se vingar ou não. A escolha é: eu confio em Deus ou não.
Eu acredito que Ele está no controle da minha vida, ou eu mesmo vou assumir o volante? Se você decide se vingar, você está dizendo: Senhor, eu não confio em Ti. Eu mesmo resolvo. E é aqui, meu irmão, minha irmã, que chegamos ao que acontece com a sua oração. Porque quando uma pessoa carrega mágoa, quando o desejo de vingança vive dentro dela, um muro se levanta entre ela e Deus. Um muro invisível, mas absolutamente real. E o próprio Jesus Cristo nos fala sobre isso com palavras que, se pararmos para pensar, nos deixam inquietos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus diz: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Vamos entender isso. Você está na igreja? Você está diante de Deus? Você trouxe sua oração, seu louvor, suas lágrimas e o Senhor te diz: pare. Espere, você tem um assunto não resolvido com seu irmão. Vá primeiro resolver isso e depois volte para mim. Pense bem, Deus não aceita a sua oferta enquanto você está em inimizade. Ele diz: deixe a oferta, vá, se reconcilie, depois você volta. Não é uma sugestão, é uma ordem. E agora, no capítulo 6, logo depois de nos ensinar a oração do Pai Nosso, Cristo diz: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Meu irmão, minha irmã, você entende o que está escrito aqui? Não é uma parábola. São palavras diretas de Jesus. Se você não perdoa, você não é perdoado. Ponto final. Sem exceções. Você pode ir à igreja todos os domingos, acender velas, fazer promessas, mas se no seu coração vive uma mágoa não perdoada, sua oração bate no teto. Ela não sobe, porque entre você e Deus existe um muro que não foi construído pelos seus inimigos nem pelas circunstâncias. Esse muro foi construído por você. A cada dia que você alimenta a mágoa, você assenta mais um tijolo. A vingança e a falta de perdão não atingem o seu ofensor. Elas cortam a sua conexão com Deus. A pessoa que te feriu talvez já tenha esquecido. Talvez durma em paz. Mas você carrega essa pedra todos os dias. E ela não pesa sobre ele. Ela pesa sobre você. Sobre a sua oração, seu coração, sua saúde. Um santo homem escreveu: a mágoa guardada no coração é como um carvão em brasa, que você segura na mão para atirar em seu inimigo. Mas enquanto você o segura, é a sua mão que queima. Todos os dias, sua mão queima. E talvez você já tenha se acostumado com essa dor. E o que é verdadeiramente assustador é que o tempo passa. E não sabemos quanto tempo nos resta. Se o Senhor nos chamar enquanto nosso coração estiver cheio dessa mágoa, com o que nos apresentaremos diante dele: Senhor, perdoa os meus pecados, mas eu não perdoei o meu irmão? Como isso soaria diante daquele que, pregado na cruz, orou por seus carrascos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Eu sei o que você pode estar pensando. Tudo o que você diz é bonito, mas você não sabe o que me fizeram. É impossível perdoar. Está além das forças humanas. E sabe, talvez você tenha razão. Talvez esteja mesmo além das forças humanas. Mas quem disse que o perdão é uma obra apenas de forças humanas? Perdoar não é concordar com o que foi feito, não é esquecer, não é dar a outra face para apanhar de novo. Não, não e não. A maioria das pessoas erra aqui. Elas acham que perdoar é abraçar o ofensor e dizer: está tudo bem, vamos ser amigos como antes. E por isso não perdoam, porque parece humilhante, injusto. Mas atenção, o perdão na fé cristã não é sobre o ofensor. O perdão é sobre você, sobre a sua alma, sobre a sua liberdade. Quando você perdoa, você não diz: o que você fez foi normal. Você diz: eu te entrego nas mãos de Deus. Eu abro mão do meu papel de juiz. Eu solto esta pedra que estava queimando a minha mão. Você pode perdoar e nunca mais conviver com essa pessoa. Pode perdoar e se proteger para que não aconteça de novo. O perdão não é rendição, é a sua libertação. Um grande homem de Deus,
São Serafim de Sarov disse ao monge que não conseguia perdoar: quando alguém te ofender, alegre-se, porque o seu ofensor te dá um grande presente, a oportunidade de se assemelhar a Cristo. Nem no jejum, nem na oração você se aproxima tanto de Deus como no perdão àquele que te fez mal. O perdão é uma oportunidade, dolorosa, indesejada, mas uma oportunidade de dar um passo em direção a Deus. Então, como fazer? O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você não espera o dia em que a raiva vai sumir e um sentimento bom vai aparecer. Esse dia pode nunca chegar. O perdão começa com uma decisão da sua vontade. Você diz primeiro para si mesmo e depois para Deus: Senhor, eu não quero mais carregar essa pedra. Eu não quero mais ser o juiz dessa pessoa. Eu a entrego a Ti. E depois você começa a orar por ela. Sim, orar por quem te traiu. Eu sei como isso soa. Sei que tudo dentro de você resiste. Como orar por quem destruiu minha confiança? Você se coloca diante de Deus e diz: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia do teu servo. E diz o nome da pessoa. Só isso. Você não precisa fingir que a ama. Você só pede a misericórdia de Deus para ela. Na primeira vez, as palavras vão arranhar a garganta. Na segunda, será um pouco mais fácil. E em algum momento, talvez em uma semana, talvez em um mês, você vai sentir que a pedra está menor, que o carvão na sua mão está esfriando, que ficou mais fácil respirar. Isso não é psicologia. É a graça de Deus. Quando você decide orar por seu inimigo, o Senhor vê o seu esforço, Ele vê que você deu um passo e Ele começa a agir, Ele começa a curar a sua ferida. E agora, meu irmão, minha irmã, aquela frase de Mateus que eu prometi, a parábola do servo que não quis perdoar. Um servo devia uma fortuna impagável ao seu rei. O rei, com compaixão, perdoou toda a dívida. Aquele servo saiu livre, perdoado, salvo, e encontrou um colega que lhe devia uma quantia insignificante. Ele o agarrou pelo pescoço e exigiu o pagamento. O colega implorou, mas o servo perdoado não perdoou e o jogou na prisão. Quando o rei soube, chamou o servo e disse: Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me implorou. Não devia você também ter tido misericórdia do seu companheiro, como eu tive de você? E o entregou para ser castigado. E então vem a frase final, a chave que prometi. Jesus termina a parábola dizendo: Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Aí está, não é que a vingança seja errada, não é que seja pecado. A questão principal é outra. Cada um de nós é aquele servo. Todos nós temos uma dívida impagável com Deus e Ele nos perdoa. Todos os dias. Na confissão, Ele perdoa. Quando caímos e levantamos, Ele perdoa. E nós? Nós agarramos pelo pescoço aquele que nos deve 100 moedas. E todos os dias, na oração do Pai Nosso, nós dizemos: Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós mesmos colocamos a condição para Deus: Senhor, perdoa-me na mesma medida em que eu perdoo os outros. Se não perdoamos, estamos pedindo a Deus que não nos perdoe. É por isso que não podemos nos vingar. Não porque o ofensor não mereça, mas porque nós não merecemos perder o perdão de Deus. Nosso dever é lembrar o quanto já fomos perdoados e, com essa lembrança, soltar a dívida do outro. Eu quero terminar este vídeo com uma oração. Se você carrega uma mágoa, peço que, se puder, se coloque de pé, feche seus olhos e repita comigo em seu coração. Música de oração, suave e crescente. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Senhor, Tu vês a minha dor, Tu sabes o que me fizeram, Tu conheces o peso no meu coração. Eu não consigo perdoar com as minhas próprias forças, mas Tu podes. Ajuda-me, Senhor. Dá-me a força para soltar esta mágoa. Dá-me a força para não ser o juiz. Dá-me a força para confiar a Ti o que eu não consigo mais carregar. Senhor, tem misericórdia do Teu servo. Diga o nome da pessoa. Não pelos méritos dele,
mas pela tua infinita misericórdia. Liberta o meu coração desta pedra, cura a minha ferida e devolve-me a paz que só tu podes dar. Amém. Se você fez esta oração, saiba que deu o primeiro passo, talvez o mais difícil da sua vida. E o Senhor o viu. O que vai acontecer depois que você começar a orar por quem te feriu não pode ser descrito em palavras. É preciso viver. É como se a luz começasse a entrar num quarto que esteve fechado por anos. E em algum momento você vai perceber, você está livre. Não porque a outra pessoa mudou, mas porque você mudou. A pedra caiu, as mãos estão livres e a sua oração voltará a subir além do teto, diretamente para o coração de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários para que outras pessoas também sejam alcançadas por esta corrente de fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que carrega um fardo pesado, compartilhe este vídeo. Você pode ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens de fé, oração e esperança. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Fique com Deus.